Então, eu chamo agora a Natasha. Ela vai mediar essa mesa e vai convidar as companheiras que estarão conosco aqui nesse momento, tá bom? Boa tarde, gente. Vou só conduzir a mesa, precisa disso não. Então, muito obrigada por todos e todas estarem aqui. Eu já vou chamar as companheiras, meu companheiro, para a gente continuar nesse processo de reflexão e debate que a gente iniciou, na verdade, dia 31, né? Isso, a gente já está há alguns dias, né, debatendo e refletindo com os curtas e com a exposição. Convido quem não foi lá a chegar e dar uma olhada na nossa exposição. Tem imagens muito fortes, muito potentes. Assim, é um convite a um processo de reflexão e de encantamento mesmo. E a chegada a uma conferida nas mostras também. Nem só de debate, né, vive a reflexão. Queria convidar a Alessandra Félix para sentar aqui comigo. A Alessandra é pedagoga, integrante do coletivo de... Espera aí, vai dar certo. Coletivo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo e Prisional, é integrante do Fórum Popular de Segurança Pública, militante do Movimento de Direitos Humanos, Ceará. Convidar o Caio Lemos também para se juntar a nós. O Caio é escritor, especialista em estudos de gênero e sexualidade da UFC, bacharel em humanidades e presidente da Atranse. Lançou um livro agora há pouco, vocês viram. Convidar a Carmen Silva, nossa companheira, também acabou de lançar um livro. É militante feminista do Fórum Pernambucano da Articulação de Mulheres Brasileiras, integrante do SOS Corpo, coletivo que ela já apresentou. Também conosco, uma importante contribuição, a Maria Conceição de Souza Pinto. Ela é artesã, agricultora, marisqueira, feminista, mãe camponesa do assentamento Maceió, integrante do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rural do Nordeste, o MMTR, professora da Escola do Campo Nazaré Flor, não é isso? Secretária aí. A gente teria uma sexta convidada, que seria a Rosa Pitaguari, mas, infelizmente, ela teve um problema no trajeto e não vai poder se juntar a nós, né? Felizmente, a gente já teve a participação da Silvinha Chucuru, para não deixar de debater, né, também a perspectiva e com a fala das mulheres indígenas, para não deixar esse vácuo no debate, né? Mas é isso, vamos ver se ela consegue também se juntar a nós, né, ao longo da tarde. O tema dessa mesa, que eu vou dizer para vocês em 2 minutos, das violências simbólicas às institucionalizadas, mulheres LGBTQI+, negras e negros, povos originários e comunidades tradicionais como centro de referência, resistência e afirmação da vida. Então, a gente faz um esforço de trazer também outras resistências, outros olhares sobre as resistências que têm se produzido nesse contexto, né? E aí o esforço também de trazer múltiplos olhares sobre nossa conjuntura. Aí, pactou 20 minutinhos de fala, né? E aí sintam-se bem à vontade também. Quem? Pode, por favor. Estamos cheios de gentilezas aqui. Vou começar, porque quanto mais depressa a pessoa começa, mais depressa termina também, né? Quando tiver 5, tu me avisa, Natasha, porque eu estou sem ter como controlar
os 20 minutos. Então, boa tarde para todo mundo. Vocês não sabem, mas daqui a visão não é muito simples. A gente tem uma certa dificuldade de saber quem está. Mas, ainda bem que eu já sentei aí uma parte da tarde. É outro ponto de vista, né? A vista a partir de outro ponto. Eu sou Carmen, já me apresentei ainda agora, que lancei o livro. Sou do Recife. E lá construo um coletivo político profissional que é bem velhinho já, tem 39 anos, chama-se SOS Corpo. E vou falar aqui sobre a violência e essas violências que estão assolando as nossas vidas e como nós estamos resistindo, muito mais pela minha preocupação com a conjuntura e como ela está sendo assim, extremamente violenta sobre as nossas possibilidades de ser, do que propriamente por um estudo, por uma reflexão mais aprofundada sobre violência, porque eu não as possuo. Mas eu queria discutir violência nesse momento, considerando que nós estamos vivendo um contexto que é um contexto de ampliação das diversas formas de violência, e é um contexto que coloca em questão o direito de viver, o direito a modos de vida, o direito a condições de vida, mas, fundamentalmente, o direito de viver, que eu acho que é um pouco maior do que o que a gente vinha passando antes. Quer dizer, eu vou falar a partir de uma ideia de violência contra as mulheres, mas o que eu vou dizer serve para a gente pensar todos os setores sociais que são oprimidos e explorados e dominados nesse sistema que a gente vive. Porque eu entendo a violência como um mecanismo de dominação. Quer dizer, nós vivemos num sistema social que ou seja, a forma como a sociedade está organizada, que é um sistema capitalista, patriarcal e racista. Esse sistema, para se manter, ele atua também, não só, mas também com a violência. Então, é nesse sentido que a violência a gente compreende como um mecanismo de dominação com o qual o sistema se constrói e se mantém. Então, não é apenas algo que a gente possa abordar a partir das relações interpessoais, uma pessoa e a outra, ou mesmo tipificar violência psicológica, sexual, patrimonial, não sei o quê, a partir da tipificação legal da Lei Maria da Penha. Embora ela seja muito importante, tenha sido uma conquista, mas a forma como eu estou trazendo aqui para a discussão, a violência é muito mais do que isso. É um mecanismo que ajuda a construir e permite manter o sistema de dominação que a gente vive, que é o sistema capitalista, racista e patriarcal. Capitalista é entendido como um sistema que se funda na exploração do trabalho de muitos para o enriquecimento de poucos. Patriarcal no sentido que é um sistema que organiza a dominação dos homens sobre as mulheres e tudo que se assemelha a mulheres, em todos os âmbitos da vida social. Quer dizer, não precisa necessariamente ser mulher para ser completamente vilipendiada no sistema patriarcal. Se você for um homem gay, ou seja, for vista pelos defensores do patriarcado como aproximado à mulher, a discriminação, a violência e tal já é bastante absurda. Então, por isso que a dominação do sistema patriarcal nos atinge diretamente a nós mulheres e a todos os tipos de mulheres, mas atinge também homens que são vistos
pelo sistema como aproximados de mulheres, e que são vários tipos, né? Eu dei um exemplo. E esse sistema também se estrutura através do racismo. O racismo, que é algo completamente estruturado com base na violência, porque o que funda o racismo é exatamente a negação do outro como pessoa. Quer dizer, o racismo que constrói a nossa formação social, que é o racismo como elemento do colonialismo que chega aqui no Brasil e na América Latina, ele é essa base de que povos indígenas não são pessoas, povos sequestrados de África e trazidos para cá para o trabalho forçado, escravizados, não são pessoas, né? Porque não são considerados como um outro capaz de questionar aquele que é o um, que é o homem branco, patriarcal, proprietário. Então, esse sistema ele só existe separado para efeito didático. Mas, na nossa formação social, na nossa história, ele existe articulado, e ele tem vários mecanismos. Quer dizer, a exploração do trabalho, que divide o trabalho, né, é um mecanismo nesse campo. A divisão sexual e racial do trabalho é um mecanismo, o controle sobre o corpo e a determinação do que é um corpo válido, do que é um corpo aceito e o que é um corpo abjeto, um corpo que não merece viver. Quer dizer, o controle sobre o corpo de nós mulheres ele é tão violento que ele, por extensão, define o que é um corpo válido. Então, o corpo das mulheres trans, das mulheres travestis, o corpo das mulheres negras, eles têm serventias para efeito de prazer sexual ou de trabalho, mas ele não é válido como sujeito, ele não é válido para ser considerado como uma pessoa. Então, acho que esses elementos, né, controle sobre o corpo, a divisão do trabalho, o controle, a divisão do poder, sendo que aos homens, aos proprietários, ao povo branco, aos proprietários no sentido de proprietários dos meios que nos permitem produzir, né? Não proprietário quem tem sua palhoça para viver, né? Mas dos meios que nos permitem produzir, quer dizer, aos financistas, né, cuja propriedade é o dinheiro e que lhe permite, inclusive, usufruir de muitos bens por isso. Então, esse tipo de sistema, ele confere poder a esse grupo social em detrimento de outro, que são as mulheres, a classe trabalhadora, as pessoas pobres, as pessoas negras, né, as pessoas que são sexualmente divergentes, que são, do ponto de vista de gênero e de corporalidade, divergentes da norma patriarcal, da norma heteronormativa. Então, como é que a gente enfrenta esse sistema no momento em que ele se aprofunda? Porque esse sistema ele nos ganha aos dominados e explorados também pela persuasão, né? Ele tem vários mecanismos para persuadir de que a gente deve aceitar e deve naturalizar isso. Mas só a persuasão não seria suficiente, porque muitos e muitas de nós pegam a revolta muito cedo, sem nem entender por que não se convenceu de que o sistema é bom. Mas algum bichinho morde a gente assim, né? Algum chega e deixa lá uma coisa, eu estou brincando, mas para dizer que a gente muito cedo pega a revolta e não aceita esse sistema, sem compreender, inclusive, como é que esse sistema se organiza, que mecanismos que ele tem e tal. Então, só a persuasão que eles fazem não é suficiente, né? A coerção é fundamental para o sistema se manter. Ninguém aceitaria o controle sobre seu corpo, sobre seu território, sobre seu modo de vida, somente por persuasão. Você não estaria convencido a... Quer dizer, a violência real, existente, física, ali, é uma forma concreta de impor esse sistema sobre nós.
mas ela também tem uma forma da violência que não é pela brutalidade, pela violência física. É como o medo da violência, a possibilidade de existir a violência, constrói na gente uma subjetividade subjugada. É claro que sempre tem entre nós aquelas que, chegando no seu bairro de noite, vai descer do ônibus, simplesmente sabe que por aquela rua ali não dá, sai correndo pela outra, chega em casa correndo, mas a outra é mais movimentada. Ou seja, tem medo, mas reage. Mas tem aquelas que não saem de casa à noite porque tem medo. Porque sabe que passar naquela rua, em determinada hora, à noite, no escuro, já não é mais possível, já não lhe deixa mais tranquila. Então, nem todas reagimos o tempo todo. E também a gente não consegue reagir 24 horas por dia, porque senão a gente não tem repouso, não é? Então, nesse momento que a gente está vivendo, nessa conjuntura do governo ser controlado por forças fascistas, milicianas, e esse controle está determinando como que a gente pode viver, o que a gente deve discutir, e está avançando a passos muito largos na retirada de direitos. Quer dizer, nessa conjuntura, essa violência que incide sobre nós, sobre nossa vida, sobre nosso modo de viver, sobre nossa subjetividade, ela avança a passos largos. Mas, como nem tudo é desgraça nessa vida, também a nossa resistência avança muito mais. Então, a gente tem tido várias experiências, acho que o Curta o Gênero é um exemplo de como, pela declaração que o pessoal da fábrica fez aqui na abertura, da dificuldade de fazer e como conseguiram fazer com base na parceria, na articulação, na unidade, nessa resistência, como isso vai sendo possível. Mas a conjuntura ela não é simples, porque ela conseguiu associar um modelo econômico ultra neoliberal que está levando a exploração da nossa força de trabalho às últimas consequências, até o esgotamento dos nossos corpos, que está levando a relação com a natureza à forma mais predatória que a gente poderia imaginar, que é de possessão total, a relação com os conhecimentos tradicionais. A gente está vendo o que está sendo a vida dos povos indígenas, e o que isso tem impacto enquanto perda de conhecimentos tradicionais, nesses massacres que estão acontecendo. Quer dizer, está levando tudo isso ao extremo. Isso não é apenas o governo Bolsonaro. Isso é um momento do capitalismo no mundo que opera por despossessão, que opera por superexploração, que opera por redução do papel regulador que os estados, como a gente conhecia, tinham. Então, é isso que está ocorrendo. Quer dizer, o governo Bolsonaro é a faceta fascista desse momento do capitalismo. Mas não é somente, o que torna tudo muito pior. Então, esse governo, o que ele conseguiu foi associar esse momento do capitalismo ao fundamentalismo religioso de alta potência, porque o fundamentalismo religioso não nasce e nem se fortalece com esse governo. Na verdade, é a força do fundamentalismo religioso que possibilita que isso se defina assim, que a eleição se defina assim, mas ele vem já de bastante tempo, todo mundo que mora ou circula em bairros populares, em comunidades periféricas ou no interior, mesmo nos assentamentos do MST, a gente tem feito essa discussão com os companheiros e as companheiras lá de Pernambuco, como está penetrando as igrejas neopentecostais de cunho comercial, que vendem a possibilidade de resolver a vida das pessoas com a adesão total das pessoas ao seu projeto fundamentalista. Eu digo vendem a possibilidade porque a desgraça está tão grande na vida cotidiana que você ir numa igreja e passar a tarde cantando,
e tirar dali uma esperança de que você vai tirar seu marido da bebedeira e, portanto, ele lhe bate porque bebe, portanto, ele não vai mais lhe bater, você vai achar que vai conseguir comprar uma roupa no brechó da igreja de uma forma mais barata, lhe faz deixar o dízimo, lhe faz deixar a vida, lhe faz obedecer o que o pastor manda votar e que manda fazer. Então, assim, a subjetividade subjugada com que a gente vive, associada às nossas condições de vida, está fazendo com que isso cresça nos territórios de uma forma tão acachapante e que a gente só viu, assim, na sua expressão maior, agora nessa articulação entre ultraneoliberalismo e fundamentalismo religioso. Mas ela vem sendo gestada há um bom tempo. E se associa mais também com o advento das novas tecnologias de comunicação, da potencialidade do que é a comunicação em rede. Então, a gente vê uma conjuntura em que isso é associado à possibilidade de chegar na mão, porque o celular vive na mão, né? Na mão de cada pessoa, as notícias falsas, é algo de uma capturar os perfis das pessoas para dizer do que você gosta, para enviar para você aquilo com o qual você se identifica, é de uma invasão da subjetividade, dos corações e das mentes das pessoas enormes. Então, é esse grau de violência que a gente está vivendo que se amplia. E aí ele tem, e eu vou terminar com isso, requintes de crueldade. A gente tem visto assassinatos de mulheres trans, tirando o coração e enfiando uma santa no peito. Assassinatos de mulheres, pelo menos na periferia de Recife, decapitando e botando a cabeça em cima do muro, para servir de exemplo na comunidade. A gente tem visto estupros corretivos contra mulheres lésbicas, seguidos de incêndio às suas residências. Né? Isso, eu estou dando exemplos assim, bem grotescos, chacinas de adolescentes a toque de caixa, já se perdeu as contas, chacinas. Manda deitar todo mundo e dá o tiro na cabeça. Não é assim, morreu. E a redução da faixa etária da juventude, que passou para ser a infância, assassinada pelo Estado nas periferias das grandes cidades. Então, o que a gente está vivendo tem requintes de crueldade, tem institucionalização por parte do Estado, né? Tem disputa entre organizações criminosas, mas também entre organizações criminosas que atendem pelo nome de milícia ou de polícia. Né? Tem disputas que estão impondo esse genocídio da juventude negra e agora também esse ódio disseminado pelo grupo que está no poder está impondo a gente que faz militância, que faz política, um outro tipo de violência que no Brasil já teve uma época, né, na época da luta contra a ditadura, que era muito forte, mas tinha reduzido e agora está aumentando, que é a violência política. Então, é assassinato de lideranças indígenas, de lideranças sem terra, de lideranças quilombolas, são perseguições nas redes sociais contra mulheres lésbicas, contra trans, são perseguições com tentativas de desmoralização, como a gente viu no livro que a companheira lançou ainda há pouco aqui, né, resgatando essa experiência de perseguição política contra o direito de expressão de um posicionamento político, que o símbolo que a gente tem maior nesse momento é o assassinato de Marielle Franco, mas ele é um símbolo do que está acontecendo, de tudo que se avançou nesse sentido. Ainda bem que nós temos espaços para refletir sobre isso, que nós nos articulamos, que nós seguimos lutando e que nós podemos construir outras possibilidades para que a nossa luta nos ajude também a viver, né? Não nos ajude apenas a nos matarmos na luta, mas também a usufruir da arte, usufruir de uma relação estética
com o cinema, com o teatro, com as performances, com as tatuagens, com a literatura, como a gente está fazendo aqui no Curta o Gênero, porque isso ajuda a gente a sobreviver e ajuda a gente a ganhar força, ganhar ganas para resistir, porque isso vai passar. E a gente vai ver a virada. Não sei eu, mas a turma mais jovem que está aí, sem dúvida, vai ver a virada quando a gente conseguir dar a virada nessa conjuntura terrível que a gente está vivendo. Muito obrigada, Carmen, por essa amarração. De respiro para a gente. Boa noite, né? Acho que a gente entrou aqui um pouco, já era tarde, mas vou dar meu boa noite. Meu nome é Alessandra Félix. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de me apresentar trazendo a questão do racismo. Eu gosto de falar o meu nome, meu sobrenome, porque o racismo institucional me chama de mãe do preso, né? E aí ele não se contentou hoje por ser essa voz que trago as problemáticas do sistema prisional. O racismo institucional está me chamando de frentes de cadeia, mas esse não é o meu nome. Eu sou a mãe do Israel e o meu nome é Alessandra Félix. Eu componho o Fórum Popular de Segurança Pública, né, que a gente discute segurança pública por uma outra ótica que não seja essa bélica e repressiva que o governador desse estado, né, nos promove. Estou também na Rede de Mulheres Negras e, por conta da minha vivência desde a socioeducação e hoje, infelizmente, no sistema prisional, eu me tornei uma abolicionista penal, por entender que, em momento algum, a ressocialização foi uma prioridade aqui nesse estado. Os centros socioeducativos desse estado, o sistema prisional, seja ele tanto aqui no complexo de Taitinga como em qualquer outro presídio de Juazeiro, eles nunca ressocializaram ninguém. Se se encontra uma história, é porque Deus teve misericórdia da vida dessa pessoa e essa pessoa teve uma estrutura de apoio, né, para conseguir, porque é muito difícil. Eu fui convidada pelo Curta o Gênero para trazer um pouco dessa fala, né, da violência. Infelizmente, eu gostaria de falar de outras coisas, mas essa cidade, né, o contexto, a estrutura dela, da periferia, porque sou uma mulher negra, uma mãe negra da periferia, é essa a realidade que a gente enfrenta todos os dias. Todos os dias, desde que a gente acorda até a hora que o nosso filho chega em casa e a gente consegue fechar o olho e dizer, chegou vivo e está em casa. Então, para falar do sistema prisional, eu preciso primeiro voltar para o território, né? Porque não dá para se falar nesse estado do sistema prisional se não trouxer o território. É muito importante a gente entender o que é que encarcera, o que é que leva os meninos para os espaços socioeducativos, que não ressocializa nenhum jovem, o que é que faz os homens estarem no sistema prisional, que não ressocializa nenhum homem, né? Então, entender que hoje os nossos territórios, nós perdemos o direito de ir e vir, e, inclusive, da mobilidade dos ônibus, né? Porque, se você não tiver dinheiro, você não trafega. Você tem que ter um bilhete único. É outra coisa que fizeram com a gente, né? E, infelizmente, a sociedade pacata aceitou, né? Acho que, se fosse no Rio de Janeiro, as pessoas teriam quebrado os terminais, não sei. Também não sei se... É a revolução, né, que se fala. Para quem não é daqui, o bilhete único, Natasha está pedindo. O bilhete único é um cartão eletrônico que hoje os empresários, né, entenderam que não... Para o lucro deles, não é preciso mais, não se paga mais aqui o transporte com dinheiro, e sim através desse bilhete. Então, se você não tiver ele, você não vai andar no ônibus. Você precisa ter o bilhete para você poder trafegar na cidade. E aí me faz falar essa fala que perdemos o direito de ir e vir, porque as nossas periferias, infelizmente,
essa política da segurança pública fez com que as nossas periferias se dividissem, porque isso também é competência do Estado, porque o Estado precisaria garantir que a adolescência pudesse andar e ir, voltar, chegar em casa com tranquilidade, né? Temos hoje uma infância corrompida, uma adolescência perdida, sem perspectiva, sem expectativa, e eu não estou falando só dos envolvidos, como é chamado os meninos que ingressam por caminhos que, muitas vezes, para nós mães, é tão difícil, mas, infelizmente, são as alternativas que existem nas nossas periferias. Né? É preciso que se entenda isso, essa estrutura que a periferia hoje do nosso Estado nos promove. A periferia não, o viver na periferia, né? Porque, na verdade, também é importante trazer que para além dessas violências e para além de tudo isso que enfrentamos, existe também resistência, né? São poucos, mas estão lá resistindo, que são os meninos do sarau, os meninos do reggae, as organizações populares, os movimentos sociais que se estruturam. Então, é importante a gente entender também que o que é que nos chega na periferia, como que a segurança pública ou como que o Estado chega na periferia, através da sua segurança pública extremamente violenta e repressiva. Aí, em um momento desses debates que a gente tem, uma pessoa me interpelou falando assim, mas você precisa dar um voto de confiança para essa polícia, você precisa entender que eles estão fazendo o trabalho deles. Aí eu fiz a reflexão de que, por exemplo, como é que eu vou confiar na polícia se aqui as suas mídias, por exemplo, vou citar aqui as páginas policiais do Facebook, é onde você mais encontra conteúdo de ódio. Tudo que é postado através, o policial prendeu, fez uma operação, posta lá nas suas páginas. Então, assim, os conteúdos de ódio produzido ali me faz com que eu não confie nesses profissionais, me faz sentir medo. E eu sou mãe. Eu não sou um adolescente da periferia, negro, que, quando passa por uma abordagem, muitas vezes é de violência, né? E não precisa ser negro. Muitas vezes é o território que diz como é que você vai ser abordado, porque na Beira-Mar as pessoas recebem, nos bairros ricos, as pessoas recebem o boa noite. Então, eu parto daí. O meu lugar de fala parte desse território, onde muitas vezes nós somos mães. Eu sou uma mãe solo. Eu não tenho. O meu companheiro, ele me abandonou e eu tive que criar o meu filho só. Então, tive que trabalhar como muitas mães, porque esse movimento de mães que eu faço parte, essa minha fala não é minha. Essa fala é a fala de muitas mulheres dos 116 bairros dessa cidade, que têm os seus filhos aprisionados, né, seja ele no contexto socioeducativo ou no sistema prisional. Então, eu começo a partir daí. Como que, na periferia, nós, mães solos, que precisamos trabalhar, temos que deixar os nossos filhos, temos, de alguma maneira, garantir a educação para eles, e hoje, muitas vezes, dependendo da escola, esse menino sequer mais pode ir para a escola, porque não se pode transitar nos bairros. Eu moro em um bairro onde o que define dos meninos do bairro do lado direito não morrer é a perimetral. Se eles atravessarem para o outro lado, eles podem morrer, e a segurança pública não garante a vida desse menino. Então, é importante a gente pensar como que começam as nossas dificuldades no território. E aí, se eu não consigo alternativas, se eu não consigo garantir a educação para o meu filho, se a política pública não o alcança, outros poderes vêm e o alcançam. O coapta, né? Eles são coaptados pelo tráfico, eles são coaptados para fazer corres rápidos. E, muitas vezes, isso a gente vai saber quando eles chegam lá no centro socioeducativo, porque nós, as mães, estamos trabalhando, quando, muitas vezes, temos que deixar os nossos filhos sem saber a que responsabilidade, o que eles estão fazendo. Então, trouxe o território, e é essa a realidade que nós temos do território, e chegamos quando a gente atravessa por tudo isso, nossos filhos caem nos centros socioeducativos. E aí, onde eu hoje tenho essa voz de mãe, nós nos identificamos como vozes de mães,
e familiares de histórias silenciadas pelas práticas do Estado, né? Somos o movimento de mães que surge nas portas dos centros socioeducacionais, procurando entender o que era aquilo. Esse grupo surge em 2013, né? E aí, 2014, 2015 foi um período de perversas rebeliões aqui dentro dos centros socioeducacionais, rebeliões essas que aconteciam por conta de muito espancamento que os meninos recebiam. Então, a resposta deles era promover rebeliões. Era uma maneira deles gritar o que estava acontecendo. E aí foi nesse momento que, infelizmente, foi o meu primeiro contato com a socioeducação. Já tinha de enfrentar um território completamente difícil. E aí eu sempre digo que nós, as mães, a gente sempre sai de uma situação ruim para uma outra pior, mas a gente precisa ressignificar isso, porque, enquanto os nossos filhos estão vivos, ainda há esperança. E sempre tem que ter esperança em alguma coisa. E aí, quando chegamos nos espaços institucionais, o Estado só espancava os meninos na pessoa do socioeducador, porque é Estado. Na verdade, a gente precisa dar nome, torturava, e torturar é crime hediondo, mas era isso que o Estado fazia. E aí, a outra coisa que nos remeteu a esse grupo de mães, né, problematizar, querer entender o que era aquilo. Aí a gente começou com uma primeira bandeira, que era garantia de direitos. Nós queríamos ver os nossos filhos, queríamos esse direito, porque o ECA garante isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que o menino só perdeu a sua liberdade, mas todos os outros direitos dele precisam estar garantidos. Só que nós não tínhamos contato com os nossos filhos, porque eles promoviam as torturas e eles precisavam esconder os meninos, né? Não podia mostrar para a gente, porque como seria essa mãe entrar e ver o menino machucado? E aí foi quando começou esse movimento de mães. Nós não saímos das portas dos centros, ficamos lá e ficávamos e queríamos entender e queríamos respostas. E aí, quando a gente consegue entrar, esse grupo de mães, a gente descobre que os meninos estavam passando sede e fome. Os orientadores não conseguiam garantir sequer a alimentação. E aí foi uma outra luta, porque era a garantia dos direitos básicos. Era isso que a gente buscava em 2015, 2016. Né? A gente queria os direitos básicos desses meninos. Infelizmente, com o passar do tempo, por entender que não era interesse do Estado, e não é prioridade do Estado ressocializar a juventude em cumprimento de medida socioeducativa. E eu não estou falando aqui, não sou eu que estou, não é a minha fala que está trazendo isso aqui, é a realidade, é o que nós sentimos na pele. É entender o que a socioeducação desse Estado promove na vida dessa juventude. E aí eu trago a questão das violências, né? Como é que é entender tudo isso? Como é que se perceber em tudo isso? Quando os nossos filhos começaram a sair, o meu filho teve mais contato com drogas dentro de um centro socioeducativo do que fora. Foi o centro socioeducativo que viciou meu filho, não só o meu, como o filho de muitas mulheres, porque era uma maneira de deixar os meninos mais calmos. Era essa a nossa realidade. E quando nós entrávamos para visitar, a nossa maternidade era feita através de um abraço, um pacote de xilito e refrigerante. Era isso que a gente podia ofertar naquele momento. Né? Então, essa remessa de meninos, infelizmente, em 2018, os que não foram assassinados, porque durante o ano de 2018 nós tivemos a morte de quase 9 meninos que passaram pelo centro socioeducativo, e aí foi o momento mais difícil para esse grupo de mães, né, porque a gente passou a ter uma bandeira de memória e justiça, porque os meninos saíram, em momento algum, houve um acompanhamento, né, para egresso, que a gente chama, que é uma pauta do grupo de mães. Desde que o grupo é grupo, a gente luta por essa pauta de egresso. A gente pede, a gente clama, a gente grita, a gente problematiza, a gente provoca. Queremos uma pauta para egresso, queremos que os meninos saiam com alguma perspectiva de vida. E isso nunca o Estado nos deu essa resposta. Estamos em 2019 e, desde 2013, esse é a nossa maior prioridade. Porque, quando os meninos chegam nos espaços socioeducacionais, eles estão sob a custódia do Estado. Né? E o Estado minimamente deveria
minimamente garantir alguma coisa. Ao contrário, hoje, nesse contexto faccional, porque ele também é faccional dentro dos centros socioeducativos, é a outra coisa que muito, muito, muito nos preocupa. Porque, recentemente, semana passada, houve a morte de um menino, dentro do centro socioeducativo, o CEPA, né, o Patativa do Assaré, conhecido como CEPA. E isso também era uma competência do Estado garantir a vida desse menino, né? Mas, infelizmente, ele foi morto lá dentro. Então, os meninos que não foram assassinados, infelizmente, nesse contexto, eles migraram para o sistema prisional. E nós, as mães do socioeducativo, nos transformamos hoje em mães do sistema prisional. Porque é isso. Né? E aí é onde eu vou chegar no contexto do aprisionamento, porque não dá para falar sobre o cárcere se não trouxer o território, se não trouxer a socioeducação. E aí o que acontece lá no sistema prisional? Nós temos esse secretário, né, de Segurança Pública, ao qual ele elenca uma frase que ele falou essa frase que nós mães levamos com a gente. Para quem é envolvido, há dois caminhos: cadeia ou cemitério. Né? Para ele, para o secretário, quando ele fala essa frase, para a sociedade, talvez seja uma frase de ordem, né? Mas, para nós, as mães da periferia, é uma frase muito perversa. Porque não é esses dois caminhos que nós queremos. Nós queremos um terceiro caminho. Ou nós queremos um quarto, um quinto. Né? O Estado deveria promover isso, deveria nos garantir esse caminho. E aí, infelizmente, por enfrentar tudo isso, né, o sistema prisional, chegamos lá, e aí nós temos, de janeiro até hoje, 2 vezes a visita do Comitê de Combate à Tortura, que teve aqui, e comprovou que existia tortura dentro dos presídios daqui do Ceará, onde eles, lá nesses espaços, é importante a gente sair daqui com essa provocação, e eu peço isso para vocês, porque, para mim, é muito importante sair da periferia e estar dentro desse equipamento público, falando o que o Estado promove na vida das pessoas da periferia, de mães e mulheres negras. Né? E, infelizmente, quando os homens saem desse contexto onde houve, de janeiro até hoje, os que saem, porque os que estão lá dentro estão adoecidos. Eles estão extremamente adoecidos, as pessoas que se encontram hoje dentro do sistema prisional, e nós, as famílias, também estamos adoecidas, porque o Estado ele vem ferrando com alguma coisa dentro da minha cabeça. Eu estou doente. Eu fico imaginando como é que o meu filho não está, e o filho de tantas mulheres que estão lá, sob todas essas práticas que o Estado promove. Aí eu gostaria de concluir falando que, em nome do grupo de mães e familiares que eu faço parte, né, e eu estou gostando de terminar muito com essa frase, que nós, as famílias, desesperançadas, desassistidas, né, oprimidas, somos acusadas de causar a desordem. Eles, o Estado, extremamente armados, repressivos, amparados pela lei, são os que são os que promovem a ordem. Essa conta ela não fecha. Ela não fecha. Eu gostaria de agradecer ao Curto Gênero por esse momento. Né? Eu acho que é importante nós aqui, do Estado do Ceará, debater o que o sistema carcerário tem feito com a vida dessas pessoas, porque essas pessoas voltam piores do que elas são, piores do que elas estão, porque não é ser, elas estão nesse momento dessa maneira. Né? Paulo Freire já diz isso. Lamentar, só um instante, tá, Natasha? Lamentar pela quantidade de presídios que nós temos 15 presídios, e essa semana o governador do Estado anunciou que será inaugurado mais um, né? Que foi bilhões empregados, um presídio de segurança máxima. E aí é bilhões para destruir, ferrar com a vida dessas pessoas, porque essas pessoas, o retorno deles para a sociedade é de maneira, né, desumanizada, eles voltam extremamente violentos, e é essa falácia que o governador, a Secretaria Penitenciária, tem nos enganado, e isso atravessa a vida de todo morador de Fortaleza. Porque se você não tem um familiar, né,
que esteja no sistema prisional, que esteja privado de sua liberdade, nos 116 bairros dessa cidade, existe alguém, uma mãe, uma esposa, uma criança sem pai, né? Existe uma mulher sem o seu marido. Ah, dona Alessandra, mas aí essas pessoas... Pois é, isso é uma outra discussão, porque o território, a socioeducação e o sistema prisional ferrou com a vida dessas pessoas, e aí a resposta que o Estado deveria nos dar, ele não nos dá. Eu gostaria de agradecer, estou aqui aberta para se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento voltado para isso, e eu gostaria muito que vocês levassem essa discussão para suas casas, né? Entender o que é que o Estado, que deveria garantir a transformação dessas pessoas, nos engana tanto. Muito obrigada. Gente, falar de violência, como o meu território é diferente dos territórios, né? O meu território é no campo e lá, não diferente da cidade, também há violências. Tanto das crianças envolvidas também nesse mundo, como eu quero falar mais da violência, digo, das grandes empresas, né, da especulação imobiliária. Assim, eu vinha no carro de lá para cá, que é um pouco longinho, e aí eu encontrava... Gente, eu fiquei tão assim, com a fala dela, que eu já fui... Conceição, ou Ceissa Souza, né, que lá a minha rede é Ceissa Souza. E eu moro no assentamento Maceió, no litoral do município de Itapipoca, onde também tem um prefeito de extrema-direita que quer agora tomar também nossas praias, legalizar, e tipo assim, vocês faz assim, faz assado, com os pescadores, as pessoas que têm costume de transitar e conviver. Então, são muitas violências, são muitas coisas, e lá a gente não é muita coisa, não, mas a gente faz parte de alguns movimentos de resistência, né? De resistência e de luta por permanência nesse território, né? De mulheres muito batalhadoras e guerreiras que, desde 70, né, fazem parte desse grande movimento de resistência com os homens, né, junto ali ao lado, mas elas são mais da frente sempre, as mulheres guerreiras. Então, assim, gente, territórios diferentes, violências, talvez não as mesmas, mas também muita violência. E aí eu vinha com esses senhores, a gente vinha de Pau de Arara até Itapoca, e eles vinham conversando, né? E eu ouvindo aquilo e me lembrando. E eles contando como era a nossa luta, como a gente vivia, como era bonito aquele nosso tempo. Pessoas de 80 anos, de mais de 80, que conviveram com meu pai, e aí traziam memórias, e o carro voando, e a gente ouvindo aquele som do vento e tentando ouvir o que eles diziam. Porque é muito bom aprender com eles. É a coisa mais maravilhosa que existe. E aí, gente, começava nesse tempo as violências no campo, né? Lá na nossa região. Das pessoas trabalharem. Aí eu queria assim, como vocês moram todos na cidade? Todos? Assim, que vocês imaginassem uma praia onde não tem nada, só as dunas e alguns coqueiros e uma paz tão grande. E atrás dessas dunas existe um assentamento, que é onde a gente mora. E esse território é super disputado hoje pelo capitalismo, pelas grandes empresas de várias... de eólica, de criação de peixe dentro do mar, turismo de massa. Então, assim, são vários investimentos e vários tipos dessas violências. E aí, esses nossos primeiros moradores, eles enfrentaram esses donos da terra, trabalhavam, na época era ditadura no Brasil, e lá também não era diferente,
Eles trabalhavam, não tinham direito àquilo que trabalhavam, àquilo que plantavam, que colhiam, e tinham que entregar tudo para o patrão. E, se quisesse, ainda tinham que trabalhar mais para poder pegar um pouco de farinha, um pouco de goma, um pouco de alguma coisa. O que pescavam também era do mesmo jeito. E aí houve a grande luta por libertação. Hoje, infelizmente, a igreja, como já foi dito, ela está nessa fase, ou ela já vem sendo há algum tempo, distorcida do evangelho, do que se prega, né? Do certo, do correto, de liberdade, de direito. Mas houve pessoas naquela época que nos ajudaram, que ajudaram aquele povo. A teologia da libertação, que foi apagada e escondida hoje, que agora hoje é outra teologia. Então, esse povo, ele criou coragem, se juntou, enfrentou e conseguiu tornar aquela área um assentamento. E aí a gente achava que estava tudo bem. Todo mundo estava vivendo em paz, começaram a plantar, porque eles não conseguiam, não podiam, eram impedidos de plantar, não podia ter um pé de cajueiro, um pé de coqueiro, e aí começaram a viver, ter suas terras, ter suas plantações. E aí, no ano 2000, apareceu o Pirata Bar, não sei se vocês conhecem, Júlio de Jesus Trindade, que de Jesus acho que não tem nada, né? Esse Júlio, que já morreu, graças a Deus, mas ele deixou a sua semente, né, que ainda tem uma semente por aí, chama Rodolfo. E aí ele chegou às violências, né, que dos territórios é dividir, é a violência paia, né? É dividir as pessoas. Eu sou o seu irmão, mas, assim, meu ponto de vista, eu fico do lado do empresário. Então, houve muita briga, assim, intrigas, pessoas que denunciavam seu próprio amigo, seu compadre, seu parente, seu vizinho, né? Então, no 2000, ele apareceu, né, trazendo uma proposta de emprego. Imagina emprego, gente. Para as pessoas do campo, com a sua vidinha. Vocês vão trabalhar e vão ganhar salário e tal. E isso dividiu muito as pessoas. E o conflito, até hoje, ainda existe. Muito forte ainda. As pessoas não são mais as mesmas umas com as outras, por conta dessa chegada desse empreendimento. E aí seria colocar naquelas dunas, né, que aí vocês não conhecem, mas pode imaginar uma paz, uma coisa linda, encher aquilo tudo de assim, pousar. Não sei, eu não sei nem imaginar o tamanho da desgraça que ele queria fazer lá. Tinha muita coisa para ser feito. E aí as pessoas foram para a justiça, porque foi induzido por eles, por advogado deles, a botar seu amigo na justiça, né? E aí pessoas até hoje ainda estão lá com o seu nome. Imagina um agricultor, uma pessoa do campo, ter que ir comparecer diante de um juiz, diante de alguma coisa, porque defende o seu território. Porque ali é seu modo de vida, é suas tradições, ali é a vida dos seus antepassados, toda a sua história. Foram tantas as violências desde 2000 até hoje, que a gente passa um filme assim pela cabeça, né? E aí, diante de todas as coisas, a gente, junto com o movimento, né, o povo de lá tinha vontade de acampar, de fazer um movimento forte de luta, né, porque defendia, mas eles estavam lá construindo, e aí a gente não sabia como. E, junto com o movimento, já com a prática de acampamento, e aí o movimento junto, e as pessoas, nós conseguimos. Fizemos um acampamento. Já esse acampamento lá tem 13 anos de existência. As famílias, elas fazem, né, se dividem para estarem lá na vigília desse território. Mas a polícia, também sou inimiga da polícia. Eu nunca matei, assim, nunca fiz, assim, muito. Mas, gente,
Eu não sei. É muito forte lembrar a minha sogra, Maria Branca. Ela é uma agroecológica, assim, tem canteiros, coisa mais linda do mundo. Ela estava operada, gente. E aí, naquele dia, eu não estou lembrando qual era o dia direito, mas eram assim, 15 viaturas da polícia, mais um micro-ônibus cheio de policial armado para derrubar o acampamento. E aí você imagina as pessoas verem passar na estrada e sair todo mundo assim. E quando chega lá, você vê tudo aquilo ser destruído, ser derrubado, ser quebrado, ser... Gente, é muito forte, assim, as cenas de violência desde aquele ano 2000 até hoje, naquele território, tem sido muito forte. E, no decorrer do tempo, as coisas ficaram mais ou menos porque ele não conseguiu fazer a tempo quando, né, os seus contratos diziam, mas que lá existe um acampamento da comunidade até hoje. O acampamento que é nosso, que as famílias fazem vigília, e tem uma outra casa que é das pessoas que trabalham para o empreendimento. E isso existe até hoje. E essas pessoas são vigiadas a toda hora, a todo instante, por transitar naquele território. E aí, lá acontecia muita... O que eu posso dizer? Os pescadores... Aí eu trago assim... o impacto, a violência, a gente chama de impacto, a violência, ela é tão grande do ponto de vista de modificar a vida, o jeito das pessoas viver, de transformar o modo de vida do ser humano, das pessoas, que eles, os trabalhadores, os peões da empresa, do pirata, eles lá, os pescadores, assim, como era distante das suas casas, eles tinham os olhos d'água, né, na beira da praia, e aí levavam os tambor, e aí, esses tambor eles enchiam de água para levar para o mar, para o alto mar, 2 dias. E esses olhos d'água foram todos enterrados, feito alguma coisa que era justamente para eles não poder pegar mais essa água. E aí a gente fica imaginando hoje, aí muitas coisas, são muitos detalhes, aconteceu muitas coisas. Mais recente é o PLDM. O PLDM é um plano local de desenvolvimento da maricultura. A criação de peixe em cativeiro em grande escala para exportação, que não tem nada a ver com a pesca artesanal e com o costume daquele pessoal, daquelas marisqueiras e nem daqueles pescadores. É transformar os pescadores artesanais em peão de pesca, em deixar de ter sua autonomia de entrar e sair a sua hora no mar, para ser um trabalhador, sei lá, para colocar uma isca, né? E deixar, e acabar, tirar, se despir, que eu acho mais violento, assim, é tirar tudo que você tem, esquecer sua história, e assim, vestir nova roupa, tentar viver uma outra coisa. É diferente. É quebrar com a identidade. É negar que você é. É transformar-se no outro ser. E aí muitos, né, é muita enganação, Porque ninguém vai dizer isso. Ele vai vir dizer que é dinheiro, que é desenvolvimento, que é tudo do bom e tal, e tal. Essa é a enganação que muitos pescadores... Por quê? Porque a grande maioria dos pescadores, eles não têm nenhum ensino fundamental. E precisa dessa consciência. E aí é onde os trabalhos, a resistência, onde a conversa, onde a conscientização precisa ser feita. E aí, essa é a criação de peixe. Mais recente, o Projeto Orla. Eu acho que aqui vocês conhecem alguma coisa sobre isso, né? Projeto Orla, sei lá.
aqui eu não entendo como é, ou como funciona, ou funcionou. Mas lá para nós, o prefeito da cidade correu na frente, diante de todas as leis aí, mexidas, alteradas, arrumadas, e sei lá. Ele correu na frente para ganhar lá, diante da lei, a concessão de uso da praia. E aí, o prefeito ganhando isso, as pessoas do território teriam que, se quisessem fazer uma casinha para guardar seu material de pesca, ter que pedir para o prefeito. Tem que tudo ser ao mando da prefeitura. Imagina esses pescadores com essa vida, com o seu modo de vida, desde nossos antepassados, porque naquela praia tem o primeiro cemitério de meus bisavós, né? E aí, essas pessoas, tudo que quiser fazer ou viver, tem que ter permissão de alguém para fazer. Pessoas acostumadas a viver livremente no seu território. E aí, mais uma briga. Como faz, como não faz, audiência por cima de audiência. Ah, a baleia já aceitou, não sei quem já aceitou, e só vocês que estão emperrando. A gente tem um prazo, a gente tem que dar isso aqui, porque também é do governo do Estado, é do querer assim, do país, que todo mundo esteja em ordem. E aí a minha nova ordem eu me denomino, eu sou fora da lei. Eu sou fora da lei, cara. A gente precisa ser fora da lei. Se a gente não for, a gente vai fazer tudo que a lei mandar. Então, a minha identificação assim, é essa. Eu estou me identificando com uma pessoa que eu estou passada, cara. Chega de atender o que a lei pede. Chega de fazer o que alguém manda. A gente precisa gritar e dizer não a isso. Então, estamos nesse processo, né? O assentamento reuniu, disse, não, as comunidades, isso aí não dá certo para nós, não. Nós vamos dizer não, todo mundo já fizemos uma abaixo-assinada, está tudo correndo bem. Acho que hoje ia ser entregue essa abaixo-assinada às comunidades, dizendo que não a esse projeto Orla, mas aí a gente sabe que alguma represália vai vir por aí, que eles não vão aceitar calado que uma coisa que, para eles poderiam fazer grandes empreendimentos, porque se eles não fizeram como o pirata, eles podem fazer desse outro jeito. Então, era a forma que eles iam ter para fazer seus grandes empreendimentos, e talvez vão ser barrados de novo, e alguma coisa, não sei, pode acontecer. Mas, como a gente está encerrando, eu queria dizer assim, que mesmo diante de tudo isso, né, que aí cada um falou já das suas vivências, mas diante de tudo isso que é posto, que está aqui sobre assim, nossas cabeças, nossos pensamentos, que deixa a gente, né, deixa a gente, sim, passado, se perguntando, querendo entender, ou querendo, sei lá, respirar, né? Assim, é muito pesado, o ar está assim, tá muito pesado. Mas diante de todas essas coisas, existe essa esperança, né? Existe essa esperança porque existem essas pessoas, esses seres, né? Que a gente lá nos índios, e aí trago os nossos amigos indígenas, lá da Barra do Mundaú, que é nossos amigos vizinhos, trago nossos amigos lá de Caetano de Cima. Diante de todas essas coisas, tem também esses seres, esses espíritos, essa força, né? Que nossos ancestrais, que os nossos antepassados, eles se foram, mas suas forças, suas energias, seus pensamentos continuam conosco. E diante dessas pessoas que, assim como eles estão doando o seu tempo, sua vida, o que estudaram para o mal, existe também as pessoas que doam o seu tempo, sua vida, seus estudos, seus saberes, seus esforços
suas noites de sono, suas preocupações, por esse objetivo. E é por isso que a gente continua a ser fora da lei. Grandes lições. Bom, eu também questiono as questões relacionadas às violências e também à produção da violência, né? Estou também escrevendo recente sobre esse tema e trago 3 pontos para compartilhar com vocês e a gente refletir junto. Em relação ao contexto da violência, essa prática, a prática das violências e das vulnerabilidades presentes em nosso país, ou a gente pode pensar também para além do Brasil também, né? Um dos primeiros pontos que eu trago eu chamo de a lógica branca, cis, heteronormativa, patriarcal. Comecei a pensar como surgem as violências, de onde as violências provêm, como elas aparecem, como elas são sintomadas dentro da sociedade e quais são as perspectivas dessa lógica da violência quando ela começa a invadir os espaços e cada vez de forma mais profunda. Quando falamos sobre violência, automaticamente vem a questão da violência física, né? A gente já passa logo todo o filme de pessoas sendo violentadas, mortas fisicamente, né? E as violências estão muito para além dessa questão física, né? A questão biológica do físico, né? E eu começo a entender que existe uma estrutura, começo a perceber que existe uma estrutura que vai reger esse processo, que vai dar autonomia e legitimar as violências que vêm ocorrendo no nosso país, no Brasil, ou especificamente em alguns estados, né? Nós temos, por exemplo, o estado do Ceará, que tem se destacado bastante em relação às violências LGBTQI+. E aí, essa lógica, ela começa a perfazer todo um contexto cultural, histórico e social, quando ela começa a delimitar os espaços e, principalmente, ela começa a dizer quem deve viver, quem deve morrer, quem são as pessoas hoje em nossa sociedade que são dignas da vida e as pessoas hoje que merecem a morte. Eu chamo de lógica branca, cis, heteronormativa, patriarcal, porque ela vem dentro de uma estrutura que vai reger a partir desses contextos, do contexto da branquitude, do contexto de cisgênero, do contexto heteronormativo e de um contexto que nós conhecemos também como a lógica da moral e da ética, que é o patriarcado, né, que vai trazer um ensinamento estrutural e social e cultural de que existe uma ética em relação à postura do homem branco, cis, heterossexual, de que esse homem branco, cis, heterossexual é um homem que se desenvolve para o bem de uma nação, né? Então, todos os processos que passam por dentro dessa lógica branca, cis, heteropatriarcal, vai ser regido por esse homem branco, cis, heteropatriarcal, né? Então, essa lógica, ela começa a criar os mecanismos, né? Os mecanismos de vida dentro da sociedade. E, a partir daí, onde vai surgir as diversas violências e as diversas resistências dentro da sociedade. A questão racial, a questão LGBTQI+, né, a questão do feminismo. Também existe o movimento que é muito recente no nosso país, mas que está tomando uma proporção muito grande, que é o movimento da masculinidade positiva, né, que são homens cis, homens trans, homens héteros, bissexuais, homossexuais, pansexuais, que se desconstrói, né, que vai se desconstruindo dessa lógica
e inicia um novo processo de construção social e cultural em combate a essa violência estrutural que se manifestou dentro do nosso território, do nosso país, dos nossos estados. Essa lógica ela vai determinar quem são os homens verdadeiros, quem são as mulheres verdadeiras, né? E, a partir daí, vai haver um processo de caça ao que é considerado menos homem, ao que não é considerado homem, ao que é considerado menos mulher, ou que é considerado não mulher. Então, essa lógica ela vai fazendo essa estrutura e movimentando toda essa sociedade dentro de do que a lógica chama de ética e moral, né? Então, assim, nós aprendemos isso até mesmo na educação. Na educação, vai dizer que existe um processo de estrutura de ética e moral e que essa ética e moral ela está estruturada nessa lógica, na lógica branca, na lógica cisgênera, heterossexual, né, e que vai produzir. Essa produção, ela quando vai à realidade, quando ela sai do campo chamado ética e moral, ou seja, quando o homem que está o homem cis, branco, heterossexual, que está naquele patamar de que ele tem a verdade absoluta e que ele é o homem verdadeiro nesse sentido, ele transmite também, essa transmissão, ela parte para outros processos que também conhecemos, que é o machismo e o falocentrismo, né? Porque são outros processos que vão também reger todas as estruturas sociais e culturais e que também vai manifestar as violências, não só físicas, como psicológicas, relacionado a essa estrutura a qual ela vem sendo montada, que ela foi montada e que permanece, né? Em seguida, também pensando nessa lógica, nessa estrutura de lógica, nós começamos a pensar também, junto nesse processo, através de um grande escritor, Achille Mbembe, um homem negro, né, que ele traz uma reflexão importante para pensarmos as estruturas e as violências produzidas por essas estruturas, né, que é a necropolítica, que são processos de mortes, diversas violências, vulnerabilidades e mortes que atualmente vivenciamos na sociedade e na cultura, e que muitas vezes elas passam como processos naturalizados, né? Assim, ou seja, o fato de uma violência em relação a dois homens, por exemplo, um homem cis heterossexual e um homem cis homossexual. Essa violência ela começa a caminhar na sociedade como um fator naturalizado, ou seja, enquanto o homem cis heterossexual violenta o homem cis homossexual, a sociedade a sociedade entende como um processo naturalizado, ou seja, como uma correção daquele homem que não é tão homem, né? Então, essa lógica ela vai acontecendo, né, dentro da estrutura da sociedade, e isso é um processo de necropolítica, isso também é uma violência, isso também é uma morte. Da mesma forma, quando, por exemplo, as mulheres trans, travestis, elas não são aceitas dentro da sociedade e não são tidas e lidas como mulheres, e aí permanece também todo um processo de violência, não só física, como da estrutura mental, psicológica, em relação à sua identidade, né? Então, esses processos que eu trago da necropolítica para entendermos as violências para além da questão física, outros espaços também territoriais. Por exemplo, uma questão, o banheiro, né, é algo muito polêmico ainda no nosso país, o banheiro, porque os banheiros, principalmente os banheiros públicos, eles são divididos, como todos nós sabemos, nos papéis de gênero, né, entre o masculino e feminino. E aí eu fico me perguntando, quando eu olho assim o banheiro, quem pode usar esse banheiro e esse outro banheiro, né? E mesmo que tenha lá umas plaquinhas informando feminino e masculino, e até mesmo com todas as desconstruções que nós estamos fazendo em relação aos corpos e às identidades, ainda continua o questionamento na minha cabeça, porque quem utiliza esses banheiros? Será que esses banheiros estão sendo sinalizados pela identidade do masculino e feminino, ou será que esses banheiros eles estão sendo regidos por questões biológicas? Até porque o fato de ter feminino e masculino nos banheiros não garante que essas identidades possam ser respeitadas e que possa fazer uso desse território. A gente continua vendo as violências acontecendo dentro
desse território. Eu sinalizei esse território como exemplo para entendermos como esses mecanismos ainda estão estruturados dentro também dessas características biológicas, do ser homem, do ser mulher, nessa lógica cis, heterossexual, né, cristã também, que a gente não pode esquecer. Então, dentro da necropolítica, existe uma expressão máxima, né, que, como eu já havia falado, uma expressão máxima que vai dar poder a essa sociedade também, que vivencia essa lógica, que vai dar esse poder e vai estabelecer e decretar quem pode viver e quem deve morrer. E aí é onde eu entro no terceiro ponto, que está relacionado à segurança pública. Né? A segurança pública é aquela que, ao menos, uma lógica vai dizer que deveria proteger, né? Ela é uma das estruturas que mais tem produzido violência. Vocês veem, por exemplo, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de Tadeu Nascimento, Yuri Bastos, mas Dandara, com certeza, vocês ouviram, né? Então, são pessoas trans, né? São pessoas trans que morreram, e aí temos outros exemplos de mulheres trans, travestis e homens trans também, e outros casos LGBTQI+, também, que tiveram suas vidas ceifadas nesse sentido, e automaticamente o processo da segurança pública é uma das estruturas que mais tem produzido a violência, mesmo depois de mortas ou mortos. A gente vê a situação, sempre que uma travesti ou uma mulher trans aparece morta na mídia, de imediato a segurança pública assimila a questão da prostituição. E sempre que tem um caso de um homem trans que é violentado ou morto, é assimilado à questão do tráfico. Então, assim, são vidas que estão ancoradas, já estão destinadas por essa lógica a viverem unicamente o fato ou a situação da prostituição ou tráfico. Então, são essas situações nos fazem pensar sobre o lugar das pessoas na sociedade. Existe realmente uma sociedade? Existem direitos humanos nesse sentido? Né? O que seria você ser morta ou morto nessa sociedade e automaticamente estar assimilado a outros processos marginalizados? Isso significa marginalizar toda a categoria ou toda a população LGBTQI+, nesse sentido. A última lógica que eu gostaria também, o último ponto que eu gostaria também de dialogar com vocês um pouco mais, está relacionado à questão de refúgios no Brasil, em relação às violências que tem tomado. Todos nós sabemos que o Brasil ele é conhecido mundialmente como o país que mais mata e violenta pessoas LGBTQI+. Isso é algo que se tornou estatística a nível mundial. Mas eu estive hoje pensando, eu li uma matéria hoje eu li duas, uma relacionada à Indonésia e outra relacionada ao Irã. Dois países que um deles tem produzido, a Indonésia, conhecida como o país que mais produz tecnologia de gênero, ou seja, o país que mais avança nos processos tecnológicos. E quando eu falo tecnológicos e tecnologia de gênero, não estou me referindo unicamente a processos farmacológicos e cirúrgicos. Falo de tecnologia na criação do corpo, no processo de se criar, no processo de ser e de se pertencer. A Indonésia tem dado esse passo avançado nesse sentido. Eu fui procurar saber por que a Indonésia é bem mais avançada do que determinados países, como Estados Unidos, que se diz avançado, União Europeia e tudo mais. E a Indonésia foi um dos primeiros países que criou as diretrizes de direitos humanos especificamente para a população LGBT, na época tido como LGBT, né? Então, assim, a gente começa a perceber que é um país que podemos tomar como exemplo para entendermos o porquê que as violências no Brasil têm cada vez mais aumentado e assolado, e cada vez mais de forma rude, né, bárbara. E a gente entende que a Indonésia é um país que produz a gênero no sentido que dá
pertencimento dessas pessoas. Tem pessoas trans aqui no Brasil que saem com muita dificuldade daqui, do seu país, para ir para a Indonésia, para realizar o seu sonho de ter o seu corpo, porque aqui no nosso país não é possível, entendeu? É negado essa condição, é negada a condição de corpo para as pessoas trans, é negada a saúde para as pessoas trans. Então, muitas saem daqui e vão para a Indonésia, né, que chamam de realizar o sonho de poder ter o seu corpo. E aí eu trago a Indonésia nesse sentido como exemplo para pensarmos um país que tem desenvolvido as tecnologias de gênero e o pertencimento dessas pessoas na sociedade. Ao contrário, eu trago também a situação do Irã, que também saiu uma notícia recente, como um país que pune e mata pessoas LGBT. Né? E faz isso abertamente, assim, com todas as pessoas presenciando e vendo a cena acontecer. As pessoas sendo mortas ali na frente de outras pessoas por serem LGBTs. Né? E aí trago o terceiro país, que é o Brasil. O Irã, que, ao contrário da Indonésia, ele vai o quê? Ele vai excluir, ele vai matar as pessoas que são LGBTs, e isso de forma perante a própria lei, ou seja, o Estado dando autonomia, ele sendo autonomia e dando autonomia para outras pessoas, o ato do crime, o ato da morte, né, isso nos faz pensar, viver no Irã, viver na Indonésia e automaticamente agora viver no Brasil. Aí eu fiquei me questionando, mas o Brasil, então o Brasil, por que é o primeiro na estatística? Se o Irã faz isso abertamente, deveria ser o primeiro país. Depois eu fiquei pensando que no Brasil nós temos duas situações. A primeira é que existem leis que favorecem a população LGBTQI+. Inclusive, recente agora se tornou crime, né, o ato da LGBTfobia. Então, nós temos leis que vai fazer o processo de garantir e vai amparar, né, toda a criminalização relacionada à LGBTQI+. Nesse sentido, pode-se dizer que o Brasil tem avanços em relação a gênero, ao discurso de gênero. O Brasil passa a ter avanço. Mesmo assim, ele continua ainda no ranking do país mais violento do mundo. O que faz o Brasil se tornar, então, o país mais violento do mundo, com crimes bárbaros, como o caso de Dandara, o caso de Tadeu Nascimento, que vocês podem depois pesquisar na internet, o caso do Yuri Bastos, que foi aqui em Fortaleza, lá no PC, que teve o corpo arrastado, não são mais mortes unicamente por questões de prostituição e tráfico, como a segurança pública insiste em dizer que está relacionado. Ok. Então, o que faz pensar nessa situação? Começamos a perceber que essas mortes estão para além de outras situações e sim que estão relacionadas diretamente ao corpo, à identidade, né, e ser quem essas pessoas são. E aí, como terceiro ponto, a questão do refúgio, eu conheci um homem trans que ele é da Venezuela e ele veio buscar refúgio aqui no Brasil. E eu fiquei muito... perguntei para ele o que fez ele sair da Venezuela para vir para o Brasil pedir refúgio, o país que mais mata pessoas LGBT no Brasil. E fiquei muito surpreso com a resposta, porque ele vai dizer o quê? Ele diz o quê? Que no Brasil existe sim uma perseguição e uma morte muito profunda em relação à comunidade LGBTQI+. Porém, tem dados alguns passos e avanços em relação a algumas leis, né, principalmente a lei que criminaliza. E aí eu fiquei pensando, então, quem está matando a nossa população no Brasil é justamente o primeiro ponto que eu trouxe para o debate, a lógica cis, branca, heterossexual, patriarcado, machista e falocêntrica no Brasil. Então, essa lógica é a lógica que está matando a população LGBTQI+. Gratidão, pessoal. Muito obrigada, Carmen Ceissa.